Então, boa noite a todos que estão aí presentes na Casa da Prece, a todos que estão online, todos os irmãos encarnados também, que estão aqui também acompanhando essa palestra com a gente. Hoje, o nosso tema é: das ovelhas que meu pai confiou a mim, nenhuma se perderá. E incrível como sempre a leitura inicial tem alguma ligação com o assunto que a gente vai tratar, né? E fala ali de Deus dar pra gente fortaleza, se a gente pensar em fortaleza como algo que nos protege, e não só vendo pelo lado da força, assim, mas como algo que nos protege, que uma coisa que está em volta da gente ali, nos protegendo de coisas ruins, a gente imagina Jesus, que está sempre nos protegendo, que é o nosso bom pastor, né? Hoje, se a gente está falando das ovelhas, né, que Deus confiou a Jesus, principalmente que fala esse título, qual é a função do pastor? É justamente guiar as ovelhas. E por que a Bíblia fala das ovelhas? Era muito comum ali em Israel, né, se ter ovelhas. Então, né, utilizando o contexto histórico da época ali, era o que eles viviam, né? Talvez fosse no Brasil, a gente falaria de bovinos, de suínos, enfim, mas lá eles tinham as ovelhas, né? Cuidavam das ovelhas. Então, o pastor era aquele responsável por guiar as ovelhas, né? Eles saíam dali do local que elas ficavam acomodadas para ir se alimentar, ou tinham que ir para um outro lugar, enfim. O pastor é aquele que guiava as ovelhas para dar o alimento, né, a água. E Jesus foi um pastor, e é um pastor para a gente, porque ele é o nosso guia. É ele que nos guia para o alimento, mas não só para o alimento físico, para o alimento da alma, principalmente, né? E então, quando a gente lê que nenhuma ovelha se perderá, é porque a gente já deve ter visto em algum filme, em algum desenho, né? Seja lá onde tenha visto, que às vezes uma ovelha pode se perder no caminho. Ou por distração, ou por vontade própria, enfim, uma ovelha pode se perder. E aí? O que pode levar essa ovelha a se perder? Como a gente pode fazer para recuperar essa ovelha? O que acontece se essa ovelha se perde? Né? Se a gente olhar para a nossa vida, de forma geral, Deus nos deu uma oportunidade de viver em conjunto, que é a família. E a gente pode ver isso como um rebanho de ovelhas, por exemplo. Né? Porque a gente vive em comunidade. A sociedade só tem ascendido, só tem evoluído porque nós vivemos em sociedade. Né? É um aprendendo com o outro, discutindo ideias, através de pesquisas né, que os cientistas fazem para melhorar a vida das pessoas. Então, a gente se melhora junto. Imagina se a gente vivesse só sozinho, cada um no seu canto. Talvez a gente até se melhorasse, né, internamente, através da meditação, conseguisse se entender melhor. Mas o que adiantaria se a gente não colocasse isso em prática? Como que a gente coloca em prática se a gente vive sozinho? Então vamos pensar, nós que nós estamos na nossa família, uma família numerosa, e ali a gente está sempre aprendendo com os mais velhos, ou trocando experiências, porque os mais novos também têm essa troca, né? Às vezes ensinam também aos mais velhos, de uma forma ou de outra. E aí a gente sai dali. Ah, eu não quero mais ficar aqui. Cansei dessa família, eu não gosto de ninguém, vou viver sozinho. E aí? Como é que a gente vai fazer? A gente vai aprender o quê? A gente vai ficar isolado? Não vai conviver com ninguém, né? Ou não, a gente pode pensar, não, eu vou ficar um tempo fora, porque eu preciso de um espaço para mim, e eu acredito que isso vai ser fundamental para o meu autoconhecimento, eu vou me melhorar, e aí, quando eu estiver melhor, eu volto para minha família para ficar bem e ver se eu aprendi mesmo. Aí tudo bem, né? Lembrando que a gente tem o livre-arbítrio. Mas a gente pode lembrar que, no caso de uma ovelha, se ela se perde do rebanho e vai para muito longe, a gente sabe que existem predadores.
né? No caso de um animal potencialmente indefeso como uma ovelha. Dentro de um rebanho ali, ela tem proteção. Ela tem essa fortaleza ali muito, muito presente e se acontece o ataque de um predador, de um lobo, por exemplo, sei lá, um leão, qualquer animal que seja um predador da ovelha, tem outras ovelhas ali que podem protegê-la, né? E se ela está sozinha? Se ela se isolou, como que ela vai se proteger? Se a gente trouxer isso para nossa realidade, a gente pode pensar, mas Deus está sempre comigo. Verdade, está sempre comigo. Mas eu escolhi me isolar, eu escolhi estar sozinho, me afastar de tudo, de todos. A gente sabe que existe a lei de causa e efeito, né? Toda ação nossa gera uma reação, né? Então, às vezes, se eu estiver sozinho, com a cabeça vazia, né, os mais antigos falam, né, que mente vazia, né, vazia é oficina para coisas ruins, né? Imagina eu tô lá sozinho, cheio de pensamentos ruins. De certa forma, até os meus pensamentos podem ser esse predador, podem me fazer mal. Com certeza a gente conhece o caso de alguém que se afastou da vida que tinha, da família ou de amigos e se isolou e não ficou bem, né? Às vezes por solidão desenvolve uma depressão, né, algum problema de saúde, ou como a gente vê, tantas pessoas em situação de rua, gente, né, por N motivos, que caem em vício, né, às vezes começam ali com a bebida alcoólica para se aquecer do frio, e quando vêm já estão com vício em álcool, que é uma doença, e aí acabam com pessoas invisíveis, porque muitos nem olham para essas pessoas. As pessoas são ovelhas que estão desgarradas ali. Elas estão e não estão vivendo em sociedade, que muitas delas são sozinhas. Sozinhas do convívio humano, porque Deus não esqueceu delas. Jesus falou, né, que nenhuma das ovelhas se perderia, né? Então, uma hora elas vão ser resgatadas. Então, cabe a nós entender todos esses processos, né? Buscar ajudar, quando possível, né? Essas pessoas que se isolaram, né? Às vezes um amigo que a gente não fala há muito tempo, né? A gente sabe, às vezes, que tem algum problema com familiares, mandar uma mensagem, procurar saber como tá bem, se tá bem. Ou às vezes a pessoa, né? Às vezes a gente manda mensagem para uma pessoa, e eu conheço um caso de uma pessoa que estava pensando em se suicidar. Estava pronta para tomar vários remédios. Ia tirar a própria vida corpórea ali. E aí, essa pessoa lembrou de uma pessoa que ela gostava muito, no tempo de escola, né? E mandou mensagem para essa pessoa. Como tinha muito tempo que eles não se falavam, essa pessoa que recebeu a mensagem achou estranho, falou, nossa, quanto tempo que eu não falo, ele era uma pessoa tão fechada, né? E acabou me falando umas coisas que nunca tinha dito. Lembrou que conhecia uma vizinha dessa pessoa, que mandou a mensagem, estava prestes a se suicidar, e falou, dá um pulo na casa de fulano lá, porque tem uma coisa errada, tem alguma coisa estranha, né? Uma pessoa muito fechada, que se isolava no próprio mundo dela, né? Estava ali, né, com familiares próximos, mas se isolava em si mesmo, dentro de um quarto, estava desgarrado, estava prestes a se perder, ou podia estar perdido naquele momento. Então essa vizinha chega na casa da pessoa e encontra ela caída já, depois de tendo tomado todos os remédios. Já era noite, e aí conseguiram fazer contato com os pais, familiares dessa pessoa, e conseguiram correr para o hospital e ficou tudo bem, graças a Deus. A gente olha o poder de uma comunicação, de uma mensagem, de saber se está tudo bem, né?
Era uma pessoa que tinha um conhecimento, era psicóloga, então detectou mais rápido, mas, né? A gente também tem como ter essa empatia, esse feeling. De repente, num bom dia, no oi, tá tudo bem? Quanto tempo? A gente, às vezes, pode salvar alguém. Pode ser por intermédio dos nossos espíritos, dos nossos mentores, que nos auxiliam e dão esse toque para a gente, né? Lembrando que todos nós somos médiuns, né? Todos nós temos algum contato com o mundo espiritual, então a gente tem, às vezes, essa intuição, né, que alguém nos dá. Olha como é que a gente pode ser um bom pastor num momento desse. Essa pessoa foi uma pastora na vida dessa pessoa, trouxe ela de volta para um lugar, né? Estava isolada no mundo dela, né? Hoje convive melhor com as pessoas, trabalha, olha só, trouxe para o rebanho de volta, né? Então a gente é bom prestar atenção nessas coisas, ver se não tem um familiar que está meio estranho. Olha como a depressão assola a gente, é um dos males do século. Quantas pessoas hoje estão em desequilíbrio, não só espiritual, mas psicológico também, né? E às vezes não conseguem colocar para fora. Será que a gente não pode tentar ser ombro para essas pessoas? Tentar indicar um caminho? Ah, às vezes a pessoa não tem um dinheiro para pagar um psicólogo. Vamos tentar ajudar. A gente pesquisa na internet, tem atendimento social, ou se acha que o desequilíbrio é espiritual, indica uma casa espírita mais próxima para a pessoa. Se não for a casa da prece, uma outra que seja próxima da casa da pessoa, ou que tem um trabalho online, né? Depois da pandemia, muitas casas têm um trabalho online. Não é a função do pastor guiar, né, para o alimento? Por que a gente não pode fazer isso? Não é? E outra forma é dando exemplo. Jesus foi um bom pastor, ou bom pastor, porque ele dava o exemplo. E a gente pode citar inúmeros aqui. Talvez o mais famoso seja de quando iam apedrejar Maria de Madalena, né? Então, falaram, mulher adúltera. Então, as pessoas ali, naquele tempo, né? E ainda hoje a gente julga muito isso, estavam prontos para apedrejar ela ali em praça pública, porque era o que se fazia naquela época, naquele contexto histórico ali. Então Jesus chega e diz: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E aí ninguém atira pedra nenhuma, né? Ele deu exemplo ali, ele guiou aquelas pessoas ali, né? Ele podia chegar ali e ser rude, puxar a orelha deles, humilhá-los, fazerem passar vergonha, mas não. Com uma frase, né, ele deu o exemplo. Outro exemplo, quando Jesus é preso, logo depois que Judas o entrega, e os soldados do exército vão para capturar Jesus, Pedro saca sua espada e arranca a orelha de um soldado. Jesus também poderia humilhar Pedro ali, fazê-lo passar vergonha, mas ele fala para Pedro naquele momento: guarde a sua espada, né? Quem fere com a espada vai perecer por ela também. E cura aquele soldado que teve a orelha arrancada, que estava levando Jesus para a morte, levaria Jesus à morte. Então ali ele mostra que naquele momento nem os próprios apóstolos estavam entendendo realmente a palavra dele. Que o exemplo dele sempre foi amor, nunca foi violência. Nunca foi. Ele cura a pessoa que estava levando para a crucificação. Olha o tamanho do amor desse homem. Incapaz de sentir qualquer outra coisa senão amor, até pelos seus algozes ali, né? E, mais uma vez, deu exemplo, né, para Pedro ali. Muito, antes de Jesus
encarnar na Terra, muitos acreditavam que ele fosse ser o rei, né, um rei que empunharia uma espada, né, que seria um grande vencedor de guerras, acreditava-se muito nisso. Né? Mas ele foi um homem que até os 30 anos vivia ali no ostracismo. Né? Só depois dos 30 saiu pregando a palavra. Né? Então, não foi esse rei que as pessoas acreditavam que seria materialista, né? Um homem rico, né, de muitas posses. Não, ele era rico de muitas outras coisas que as pessoas não entendiam e a gente ainda não entende, né? Ele mesmo fala para Pôncio Pilatos, né, pouco antes da crucificação, que o reino dele não era desse mundo, né? E mesmo sabendo ali, ele já sabia de tudo que aconteceria com ele, né? Tinha plena consciência e em momento nenhum se lamentou, teve ódio de quem fazia aquilo contra ele, se entregou, pediu perdão às pessoas que escolheram Barrabás ao invés de Jesus, né, numa tentativa de... Pôncio Pilatos sabia que Jesus não tinha feito absolutamente nada para estar preso ali e ser condenado à morte. Tenta colocar Barrabás para que Jesus fosse escolhido, e mesmo assim o povo ali escolheu Barrabás. Libertem Barrabás e matem esse homem. E antes do desencarne, Jesus ainda pede perdão a Deus para aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo, porque eles não sabiam o que faziam. Né? Era acusado de falso profeta. Né? Imagina, gente. Pode ser que a gente estivesse lá gritando Barrabás, né? Se a gente está aqui vivendo tudo isso na Terra hoje, talvez a gente estava lá escolhendo Barrabás no lugar de Jesus. E mais, Jesus, ao aparecer 3 dias depois, ainda conta Maria Madalena que foi buscar Judas, o homem que traiu ele. Judas, depois de entregar Jesus e ver o que tinha feito, tenta devolver o dinheiro que ganhou, né, as 30 moedas que ele recebeu como pagamento por ter traído Jesus, percebe isso e acaba se suicidando. Cai em desgosto, se suicida. E Jesus ainda vai, provavelmente em regiões umbralinas, resgatar esse irmão que o traiu. Olha só. Podia deixar lá. Ou fazer igual o Pôncio Pilatos, né? Eu lavo minhas mãos. Ele não fez uma coisa ruim? Ah, deixa ele pagar. Não é mais comigo. Ou como a gente diz, né? Eu já fiz a minha parte. Agora deixa. Mas não. Ele foi lá perdoar e resgatar. Precisava daquilo. Aquilo tinha que acontecer. Só com esses exemplos, com essa história toda de Jesus que a gente tem, que a gente crê mais, talvez, ou se espelha mais nele. Né? Se ele tivesse, talvez, passado lá 20, 30 anos espalhando a palavra, sem ter passado por nada que ele pudesse dar esses exemplos, ainda mais esses gigantescos de perdão e de amor, talvez a gente nem acreditasse tanto. Né? A gente precisa ainda de tantas provas para acreditar em alguma coisa, né? A gente vê o próprio espiritismo, que por quanto tempo teve que se utilizar de efeitos físicos para que as pessoas acreditassem em espíritos. Né? Precisou que mesas começassem a debater e se comunicar para a gente começar a crer. Né? Então, Jesus teve que dar todos esses exemplos para a gente e para mostrar que nenhuma ovelha ia se perder, nem mesmo aquela que traiu ele. Quando ele vai buscar Judas, vai auxiliar Judas, ele prova que era verdade o que ele disse. Nenhuma ovelha se perder. Essa que se perdeu, que se corrompeu por dinheiro, ele foi lá resgatar. Aí será que vale a pena mesmo a gente ficar brigado com um parente, com um amigo, pelas questões mais bobas possíveis? Né? Quantas pessoas hoje não estão brigando em família por causa de política, de futebol? Será que vale a pena a gente se afastar?
Olha o que Jesus fez com quem traiu ele, e a gente vai ficar brigado com familiar por causa de bobeira, né? Não dá, né, gente? A gente já tem um mínimo conhecimento da doutrina. Tem os exemplos de Jesus, claro que ele era perfeito, a gente ainda tá em busca disso, né? Deus nos criou simples e ignorantes para que cheguemos à perfeição. Jesus já foi como nós, provavelmente em outro planeta, em outro sistema solar, mas foi igual a nós um dia e chegou à perfeição para nos governar, para ser o nosso pastor. Né? Nós somos as ovelhas ainda, né? A gente quer um dia ser pastor, mas a gente pode auxiliar muitas pessoas, as nossas crianças, né? Nós somos responsáveis quando temos filhos, netos, sobrinhos. Nós somos responsáveis para aquelas ovelhinhas pequenininhas ali que ainda não sabem muito, né, da vida. A gente tem que ensinar. A gente tenta guiar. Usar os exemplos de Jesus é uma forma perfeita. Ensinar sobre o amor dele, né, de que ele nunca nos abandona. Né, mas ensinar que também, não só para as crianças, para as pessoas próximas, que a gente também tem que fazer por onde. Né? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de lado. Às vezes a gente pode dar um tempo, às vezes a gente não está preparado para se resolver, para resolver algum conflito com alguém. Mas uma hora, né, eu, eu, Wallace, prefiro resolver aqui nessa vida do que ter que vir em outra encarnação e ter que resolver tudo de novo. Hoje mesmo, conversando com alguns amigos, falei, gente, mas tem tanta gente que briga, né? Umas coisas tão pequenas. E aí você deixa de ter um contato com uma pessoa ali. Eu já briguei tanto com um amigo por motivo tão besta. Hoje eu não quero mais isso. Não quero, não vale a pena. Porque aí parece que fica um desejando mal pro outro. Aí, né, como eu já ouvi várias vezes, né? Eu tô tomando um copo de veneno querendo que o outro se envenene, né? Porque vai voltar para mim. Né? E fica brigado com a pessoa. Eu quero ver ela na amargura. Não quero que ela vença. Aí quem não tá vencendo é você. Né? Quem tá andando para trás é você. E aí você tá se distanciando do rebanho do bem ali, né? Você tá sendo a ovelha que tá... Todo mundo ali querendo fazer a coisa certinha, né? Tentando se dar bem. E você só desejando coisa ruim, só pensando coisa negativa. Também é uma forma de se afastar do rebanho. O pastor vai esquecer da gente? Não, não vai. Mas talvez a gente fique ali um tempo colhendo aquilo que a gente plantou. Né? A gente não vai plantar maçã e colher tomate. A gente vai colher exatamente aquilo que a gente planta. Né? Muitos acreditam também, uma forma de se afastar, né? E quem veio de outra religião provavelmente ouviu isso, que uma forma de se afastar de ser uma ovelha desgarrada é estar longe da igreja, por exemplo. Né? Como um dogma diz, né, que fora da igreja não há salvação. O espiritismo não. Né? É fora da caridade não há salvação. No livro dos Espíritos diz que um ateu, se ele for uma pessoa boa, ótimo, ótimo. Ele pode não crer em Deus, pode não acreditar, mas ele é uma pessoa boa que faz a caridade, ama o próximo. Às vezes tá seguindo mais o evangelho do que alguém que se diz cristão ou de qualquer outra religião. Ou uma pessoa que não é da mesma religião que a gente, né? E a gente vê a quantidade de intolerância que tem por aí no mundo inteiro. Não é só no nosso país. No mundo, tem países que ser cristão é proibido. Né? Você não pode. Aqui não. Aqui é lei. Né? Existe uma lei de liberdade religiosa.
E a gente pode professar nossa fé, graças a Deus, qualquer uma que seja. Então imagina, aí a gente vai condenar um irmão que pensa diferente da gente, né? Vai desgarrar ele, se é uma pessoa boa, se está ali com a gente, às vezes trabalha com a gente, faz coisa boa, a gente descobre que é de uma outra religião, fala, não quero contato com essa pessoa mais, vou isolar essa pessoa, né? Aí somos nós que vamos afastar uma ovelha do rebanho, em tese deixá-la desprotegida, né? Então a gente vai jogar as pessoas aos leões, de certa forma. Eu sou ali uma ovelha, tem um leão ali só esperando uma ovelhinha dar mole. Aí vai no fundo com a cara dessa ovelha, não, eu vou jogar ela lá pro leão. Não dá, né? Olha aí, Jesus. Jogaram ele aos leões e ainda assim ele teve compaixão desse irmão, né? Então, cabe a nós pensar assim, se a gente está tentando se colocar nesse lugar de pastor, porque todo mundo tem condição de ser no seu meio, né, de alguma forma. A gente sempre tem o que ensinar, sempre tem o que aprender. Em alguns momentos nós vamos ser ovelhas, no outro momento nós vamos ser os pastores, mas a gente tem como ajudar, né? Entender, às vezes também, de não sermos arrogantes, de achar que a gente sabe, porque eu sou espírita, então eu tenho conhecimento, então eu vou ensinar a todo mundo. Não, a gente tem muito que aprender também com outras pessoas, com a sabedoria dos mais velhos, com a sabedoria de outras religiões, de outras culturas, né? Não somos melhores que ninguém, né? Então a gente pode tanto ensinar quanto aprender, né? Entender que às vezes as pessoas não vão entender, às vezes elas precisam viver um dogma, viver a parte de um dogma, né? E tá tudo bem, se aquilo faz bem para ela, não atrapalha, tá levando ela ao alto, como se dizia antigamente, tudo bem, né? Não vou deixar de conviver com aquela pessoa, não vou deixar ela desgarrada. Porque para Deus nós somos todos iguais, somos todos filhos dele. Mesmo com as nossas diferenças, porque somos indivíduos. Né? Se a gente olhar aqui para os rostinhos que estão na tela aqui, não tem ninguém igual fisicamente, mas para Deus nós somos todos filhos dele. E Deus confiou esses filhos ao governo de Jesus. E ele prometeu que nenhuma ia se desgarrar. Outro exemplo, para quem trabalha ou já leu sobre reunião mediúnica, a gente vê a todo momento isso acontecendo, né, de familiar que vai buscar aquele irmão que está ali numa zona, na região umbralina, né, que está em desequilíbrio, né. Aí, às vezes pode ser uma história, né, às vezes de um filho que fez mal para os pais, e ainda assim os pais vão lá trazer o filho de volta, com amor. As pessoas que estão ali também na reunião mediúnica, a gente cita isso nas aulas, né, nos cursos, é impossível você não sentir nada que não seja amor para aqueles irmãos que estão ali, passando por aquela situação, perdidos, muitos perdidos, muitos perdidos, sem propósito nenhum, não sabem o que estão fazendo, ou alguns sabem e resolvem se isolar porque acham que não tem mais jeito, não tem perdão, e sempre tem perdão. Deus não é aquele pai malvado do Antigo, do Velho Testamento, vingativo. Não, Deus é amor, perdoa, né? A gente tem nosso livre-arbítrio, não somos marionetes, né? Então, como eu falei mais cedo, se a gente comete algum erro, a gente vai pagar por esse erro mais cedo ou mais tarde. Mas a gente vai ter perdão, sim. Não apaga o que a gente fez, a gente vai ter perdão, sim. A gente tem a possibilidade de não fazer mais, como Jesus falava. Vai, não peques mais. Né? Então, é bom a gente prestar atenção nessas coisas todas, se a gente está, em que posição nós queremos
Está. E eu quero um dia ser pastor, grandão também. Vou demorar bastante, né? Ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações. Tivemos aí uma grande oportunidade de se melhorar nesses últimos 2 anos. Que ninguém saiu ileso dessa pandemia, seja na saúde, seja mentalmente, né? Todo mundo ou perdeu alguém, ou sabe de alguém que perdeu alguém, né? Para essa pandemia. E de tempos em tempos elas vêm, né? Alguns males acometem a Terra, né? Por N questões. Né? A gente teve essa oportunidade, né? De se melhorar como rebanho, de se proteger. A gente viu muitas coisas legais. Eu sou músico, para quem não sabe, e vários artistas, vários músicos se juntaram para ajudar quem não estava podendo trabalhar, né? Então as pessoas se uniram, ficaram ali perto, um ajudava o outro, alguém que recebia um auxílio pegava uma parte, comprava uma cesta básica para ajudar aquele que não pôde receber, ou que tinha família maior e estava numa situação complicada, então todo mundo fez ali uma fortaleza, lembrou dos ensinamentos e se uniu. E aí não tinha essa de que, eu não gosto do fulano, não gosto. Muitos se ajudaram. As ajudas vinham de onde se menos esperava. Eu ouvi isso, né? Nossa, nunca pensei que fulano ia me ajudar. Com certeza Judas não acreditou quando viu Jesus. Né? Ele ia esperar que a pessoa que ele traiu, mesmo sabendo quem era Jesus, provavelmente ele não acreditou. Falou, não é possível. Depois de tudo que eu fiz, ele ainda veio me salvar ainda. E aí a gente vê, né, às vezes nas regiões mediúnicas, as pessoas falam, eu mereço? A gente fica com a sensação que a gente não merece. Porque a gente esquece desse amor. A gente esquece que Jesus fala, a gente nem sabia, né? Que Jesus disse que nenhuma ovelha ia se perder. Não se perder por completo, ela pode estar perdida, pode estar num estado perdido. Mas em algum momento ela vai ser salva. Tem salvação para todos. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas há salvação para todo mundo. Todo mundo. Jesus, nosso mestre, nosso irmão, não vai deixar a gente só. A gente também precisa ajudá-lo. Né? Vamos fazer por onde para que, né, se a gente precisar ser salvo, que seja um pouquinho mais rápido, né? Não cair na arrogância de achar que porque a gente tem um conhecimento doutrinário, só por isso eu não preciso ter uma elevação moral, né? Só porque eu desenvolvi meu intelecto, eu posso ser uma pessoa ruim, eu não vou fazer nada de bom para o meu próximo, né? Eu sou um gênio, e aí eu vou tratar todo mundo mal. Não, tem que levar os dois, tanto o intelecto quanto o moral. Senão não adianta nada, aí a gente se surpreende. Né? Aí chega lá, chega na erraticidade, e aí alguém que você imaginava que fosse muito inferior a você é quem vem te receber. Né? Porque no alto da nossa arrogância, a gente, seja em qualquer área, tá, gente? A gente acha que é melhor, e aí você vê que uma pessoa que às vezes é simples, às vezes tem um conhecimento intelectual muito melhor do que a gente, mas tem um coração enorme, uma pessoa boa, com um moral elevadíssimo. E aí tem uma sabedoria muito maior do que a sua e acaba lá te recebendo de braços abertos, e aí você toma um choque, aí provavelmente vai pensar, nossa, dava para ter feito bem melhor, né? Mas graças a Deus a gente tem a oportunidade de depois encarnar de novo e tentar fazer melhor. Seria muito injusto se a gente tivesse uma vida só para dar conta, né? Imagina ter uma vida só para chegar no nível de Jesus, né? É muito pouco tempo, né? Mesmo que sejam aí 80, 90 anos de vida, não dá para dar conta de ser perfeito nesse tempo. A gente tem que ter várias oportunidades. E a gente tem. Que bom. Que bom. Então, que cada vez que a gente tem essa oportunidade de reencarnar e ser melhor, e graças a Deus a gente também tem um esquecimento, né? Sempre bom lembrar. Imagina, gente, a gente descobre aqui que todo mundo aqui estava lá gritando Barrabás. Eu não ia dormir. Eu não ia dormir mesmo.
haja dinheiro para terapia. Não ia, né? Não dá conta. Então, graças a Deus, a gente esquece. Quando a gente reencarna, a gente esquece das coisas ruins que a gente fez. Às vezes vem umas coisas na lembrança, né? Tem gente que tem essa capacidade. Mas a gente tem a oportunidade de se melhorar, né? É como se estivesse num jogo, para a minha geração, né? Que é muito ligada no digital, no virtual e nos jogos. É como se a gente, né, morresse ali no joguinho e voltasse, tivesse a oportunidade de voltar e tentar fazer de novo, passar daquela fase ali, né? Até chegar no fim do jogo, que é lá alcançar o chefão, Jesus. Sim, mas não para derrotá-lo, mas tá igual a ele, tá do lado dele. Então a gente tem várias e várias e várias oportunidades de conseguir chegar no nível desse pastor, de cada vez mais sair do lugar de ovelha, né, de alguém que precisa de um guia, para ser guia, para levar as pessoas ao alimento. Né? E enquanto a gente não chega lá, vamos intercalando as duas coisas. A gente aprende com um aqui, repassa para o outro. Uma das melhores formas de aprender é ensinando. Né? Então a gente aprende uma coisa aqui, aprendi alguma coisa nova hoje aqui. Numa conversa, se surgir um assunto, tenta explicar. Porque aí você mesmo vai estar ali pensando para tentar explicar e criando argumentos e vai aprendendo mais. Aí às vezes alguma pessoa te questiona, né? E aí você, isso eu não sei responder. Pesquisa. E aí a gente está se melhorando, né? Troca experiência com as pessoas. Né? Às vezes você vai ser pastor ali, nesse sentido da palavra, de que é uma pessoa e ela te devolve também te guiando em outra questão. Só que não dá para fazer isso sozinho. Não dá para ser a ovelha desgarrada só, né? A gente precisa de estar junto. Jesus falou que onde dois ou mais estivessem ali em nome dele, ele estaria ali. Né? Então, seja em qualquer das religiões, num templo, na sua casa, né? Importante a gente estar em comunhão, né? Para se melhorar e poder alcançar nosso mestre, nosso maior exemplo. Os exemplos deles estão todos aí. A gente que ainda insiste em não entender, em não aplicar, né, numa situação, lembrar o que Jesus faria. Esse exemplo com Pedro é perfeito, porque a gente costuma ser muito vingativo, querer devolver a mesma moeda. Fui tratado com violência, eu vou devolver com violência. Né? Jesus não. Não só mostrou que aquilo estava errado, que não era aquilo que ele estava pregando, como ainda ajudou aquela pessoa que sofreu a violência e o violentaria depois a se curar. Né? Então vamos pensar, gente, em se colocar, em querer chegar no lugar de um pastor, de alguém que possa guiar outras pessoas para o caminho do bem, para o caminho de Jesus, de Deus, independente se ela crê no mesmo que a gente ou não. Você não precisa às vezes nem falar o nome de Jesus. Conta com uma outra história. Troca os nomes. O exemplo vai estar lá, o conteúdo é o mesmo. A mensagem, o importante é a mensagem, é o ensinamento. Dá o exemplo quando tiver oportunidade. Aconteceu alguma coisa, tenta parar, respirar um pouco, depois tomar uma atitude. Ou se tomou atitude que não é certa, para e pensa depois, pede perdão e não faz de novo, né? Não peca mais, né? Porque a gente aprende com nossos erros, com os erros dos outros. Então as possibilidades estão aí, porque perdido a gente não vai ficar. Jesus prometeu e ele cumpria, e ele deu o exemplo maior disso tudo em vida, aqui nesses 33 anos que ele ficou aqui. Então a gente também pode conseguir, né? Nós chegaremos também a esse nível. Então é isso, gente, que a gente possa, durante essa semana, trabalhar isso, durante o mês, durante o ano, de pouquinho em pouquinho, passinho de formiga, sempre lembrar que a gente não está sozinho, né, fisicamente, sempre tem alguém com a gente ali. Né? A gente pensar em não se isolar de Deus,
nos isolar de Jesus, saber que eles vão estar sempre olhando por nós, nossos mentores, nossos entes queridos que já se encarnaram. Sempre lembrar que não estamos sozinhos e nem vamos ficar perdidos. Nós temos salvação, sim. Então, temos uma ótima semana, que fiquemos todos com Deus.